Amém, glória a Deus. Quantos estão felizes? Dê um sorriso aí no seu lugar. Como é bom dar um sorriso de gratidão. Que bênção mesmo. E antes de começar a ministrar a palavra, o tema da palavra é a arte da empatia. Diga comigo, a arte da empatia. Antes de começar a ministrar, eu queria convidar alguns irmãos aqui na frente. Eu queria ilustrar melhor o que vai ser ministrado. Amém. Amém. Pode ficar em forma de U, pode ficar aqui um aqui. Aí, legal, ficou legal. Então eu queria ilustrar um pouco que eu vou falar sobre a empatia. Muitas vezes, irmãos, nós não nos colocamos no lugar do outro. E às vezes temos algumas reações. Qual é a reação que eu tenho, que você tem, quando um irmão passa na rua e não fala conosco? Qual a reação eu tenho? Muitas vezes a reação que eu tenho, sabe o que é? Será que não me viu? Ou você pode pensar, mas fulano é muito orgulhoso. Então, qual a reação que você tem quando alguém passa, não fala, ou falou da maneira errada contigo? Aí você começa a olhar, você começa, na verdade, a olhar para o espelho. O Espírito Santo vai nos mostrando. E quando eu vou vendo no espelho, eu começo a olhar para dentro de mim. E para dentro de mim, quando eu começo a enxergar quantas vezes eu estou bem agitado, que não dá nem tempo, muitas vezes não olho, vou passando e não olho. O Espírito Santo diz, quantas vezes você fez assim? E talvez não percebeu. Quando alguém passa muito tempo olhando para mim, eu já digo, oi, nem sei quem é muitas vezes que eu não consigo lembrar. Mas às vezes nós estamos tão corridos, sabe? Isso só acontece comigo. E às vezes não percebemos bem, irmãos. E nós não tivemos intenção de falar. Se colocar no lugar do outro. Olhar para mim antes de olhar para o próximo. Outra situação. Quando alguém está doente e nós vamos visitar as pessoas. Você ora por orar ou naquele momento você se coloca no lugar? Você diz, Senhor, Deus, eu consigo sentir um pouco a dor do outro. Eu consigo sentir. Ou você ora, muitas vezes nós temos orações automáticas, orações prontas. Deus, cura no nome de Jesus. Aí você começa a orar para dentro de si. E como você estaria se estivesse naquela cama? Porque muitas vezes, irmão, nós achamos que nós somos super, que nós não adoecemos. Mas fulano adoece muito. Talvez tenha até uma influência, ora quebrando, mas se coloque no lugar do outro. Os irmãos estão entendendo? Aí você começa a olhar para si e se colocar no lugar que está doente. Eu lembro uma vez que minha irmã queria muito, pode baixar por enquanto, senão os braços vão ficar doendo. Eu lembro que uma vez minha irmã, ela queria muito engravidar. E ela engravidou e ela perdeu o bebê. E assim nós vibramos tanto, que nós sonhávamos tanto. Ela queria tanto ser mãe, meu cunhado queria tanto ser pai, e ela engravidou e ela perdeu. E eu fui no hospital visitar. Irmãos, naquele momento eu me coloquei no lugar a ponto que não era o filho dela, era meu filho. E eu comecei a chorar. E quando ela me viu, geralmente, ele é quem vai trazer o equilíbrio. E algumas pessoas colocam ainda um peso maior. Ele é pastor, vai trazer o equilíbrio ao ambiente. Que equilíbrio foi esse que eu trouxe ao ambiente?
Eu estava pior do que ela, pior do que ele naquele momento, o que me deu uma angústia tão grande, que meu cunhado começou a chorar. Minha irmã, meu Deus, chorou tanto. Aí no final de tudo, quando minha irmã estava mais calma, ela disse, todo esse tempo, casada com o esposo dela, ele tinha muita dificuldade de chorar. E até então ele estava controlado. Quando ele me viu chorando tanto, ele começou a chorar também. Porque ele tinha dificuldade de demonstrar o sentimento naquele momento pelo choro. E eu fui acalmar o ambiente, irmãos. Mas muitas vezes nós nos colocamos no lugar do outro, a ponto de trazer para si. E isso é muito nobre, porque senão nós estamos muito cheios de nós mesmos, sabe? E só olhamos para as nossas coisas, e não nos colocamos no lugar do outro. Mas o que é que o Senhor pede de mim, de você? E uma outra situação, quando alguém erra conosco, a nossa primeira impressão ou primeira reação pode ser que seja o quê? Mas fulano, tanta coisa e fica errando comigo. Criticar. Ela que tem que me pedir perdão. Aí quando nós vamos para o Espírito Santo, aí aparece o espelho. E nós começamos a olhar para dentro de nós e vimos que nós não somos tão perfeitos como muitas vezes queríamos ser. E quantas vezes nós erramos, quantas vezes eu errei com a outra pessoa, se colocar no lugar do outro e liberar perdão e entender a reação. Muitas vezes nós não precisamos aceitar, mas nós temos que amar, sabe? E nós temos que ter compaixão, porque nós queríamos que tivesse compaixão de nós. A arte de se colocar no lugar da outra pessoa. É necessário, antes de abrir a boca para criticar, olhar para dentro de nós, enxergar a nós mesmos. A última situação, quando alguém é injusto com você, ou te trata mal, qual tem sido a sua reação? Eu vou reivindicar. Até nós, como casais, às vezes temos atitudes erradas. O nosso casamento não é perfeito. O livro vai sair, irmãos, amém? Esticado pelo casamento vai sair. Se Deus quiser, esse ano. Porque é um tempo de crescimento para nós. Esses 9 anos, e esse ano vamos fazer 10 anos de casados. Que privilégio. E, muitas vezes, nós queremos reagir. Se falou abusado comigo, eu também falo. Se foi grosso, eu também vou ser. Oh, meu Deus, isso aconteceu tantas vezes no início do nosso casamento. No início do casamento, momentos de adaptação, temperamento. Uma vez nós estávamos num carro, aí Keila falou alto comigo. Eu falei 2 vezes mais. Ou seja, um erra, tem que errar também? Não. Nós podemos ser firmes e acertar da maneira correta, sermos aprovados. Aí começamos a olhar para dentro de nós e se colocar no lugar do outro. Casamento, por exemplo, são 2 bagagens. Estávamos ontem celebrando o casamento e falando sobre isso. 2 bagagens. A bagagem de Márcio Tenório Chaves e a bagagem de Keila da Silva Feitosa, Keila Virgínia da Silva Feitosa Tenório. Gente, é muito nome. Keila Virgínia da Silva Feitosa Tenório. Amém, glória a Deus. E ela vem com a bagagem dela também. Já estão dizendo, já é motivo para uma briga. Não. E às vezes nós trazemos conosco toda a bagagem de um casamento. 2 pessoas diferentes, com familiares diferentes, com criação diferente, com educação diferente, juntas no mesmo lar. Imagine.
E isso com o tempo vai gerar maturidade. Eu começo a olhar para mim e digo, eu não estou tão certo nessa. Eu, na verdade, fui um menino mimado. Eu tinha o meu quarto. Eu tinha a minha cama. Eu tinha o meu lençol. Casamos juntos, temos que aprender a dividir. Um egoísta. E eu começo a olhar os meus defeitos pelo espelho. O Espírito Santo vai me mostrando. Você não está tão certo nessa história não, amigão. Vamos cavar melhor o seu coração. E eu começo a ver coisas em mim que são coisas boas, bonitas. Através do espelho. E aqui o espelho está representando o Espírito Santo. Temos que aprender a se colocar no lugar do outro. Amém? Então eu queria agradecer aos 4, muito obrigado, pode ir, muito obrigado mesmo. A palavra é a arte da empatia. Primeiramente vamos entender o que é essa história de empatia. A definição de empatia significa a capacidade de um ser humano se identificar com outra pessoa, de sentir o que ela sente, de querer o que ela quer, de aprender do modo que ela aprende. Agora é interessante que a empatia não é você absolver o problema dos outros, porque senão você vai ficar doente. Mas é você se colocar no lugar do outro. São duas coisas distintas. Então é necessário, Deus, gere em mim, Senhor, essa empatia, de se colocar no lugar da outra pessoa, de buscar entender a outra pessoa, e de aprender, inclusive, com os erros. Quando nos colocamos no lugar de outra pessoa, temos uma facilidade maior para entendê-la. Isso já aconteceu. Isso eu sempre, na verdade, eu oro para que aconteça comigo em relação, inclusive, nos meus discipulados. Às vezes, nós somos muito bons para corrigir. E somos muito ruins para sermos corrigidos. Às vezes nós queremos que o tempo da outra pessoa seja o nosso tempo. E nem sempre é assim. Pessoas diferentes, tempos também diferentes. Irmãos, sabe quanto foi que eu estava visitando uma igreja evangélica, que eu me converti? Quanto tempo teve? Aproximadamente 3 anos. Em cima do muro. E às vezes, sabe o que é que fazemos? Queremos converter o outro a pulso no nosso tempo. Então nós temos que colocar no lugar da pessoa. Às vezes nós dizemos, como era que tu era? Será que tu era tão fácil assim, do jeito que estás falando? Vai olhar como o seu histórico, o seu currículozinho. Vai olhar como era antes. E às vezes nós temos que olhar para nós entendermos o outro. Mas muitas vezes queremos esquecer, queremos se sentir o super santo, e não é assim. Temos que se colocar no lugar da outra pessoa. Ao dizer, alegrai-vos com os que se alegram e chorai como os que choram, o apóstolo Paulo pede para sermos o quê? Empático, se colocar no lugar do outro, para que nós possamos colocar na situação do outro. Então, se nós temos rir com os que estão felizes, ficarmos alegres, mas também temos que chorar com aqueles que estão chorando. Imagine você ir para o velório e começar a rir. As pessoas sentindo dor, e você rindo. Gente, isso é triste. A pessoa vai dizer, qual o respeito você tem? Porque você veio para ficar rindo. Então nós temos que rir. Aqueles que estão comemorando aniversário. Estamos no aniversário, estamos felizes, abraçando, homenageando. Não esqueça disso. Diga o quanto as pessoas são importantes quando você tem a oportunidade. Porque talvez amanhã você não consiga mais dizer. Diga às pessoas o quanto você ama. Se expresse. Talvez amanhã você não consiga fazer isso. Falar enquanto é tempo. Empatia.
Mas vamos abrir no texto base, lá no livro de João, no capítulo 8, do versículo 1 ao 11. Evangelho de João. João 8. Esse é um texto bem conhecido que fala sobre a mulher adúltera. Quem encontrou João 8? Amém? E Jesus, entrando, foi para um monte das oliveiras. De madrugada, voltou novamente para um templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Os escribas e os fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada no flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dize? Isto dizia eles, tentando-o para terem o que a o acusar. Mas Jesus, inclinando-os, escrevia na terra com um dedo. Gente, imagina a cena. Chega a mulher em adultério. Imagina aquela multidão. O povo querendo matá-la. Agitação em uma cidade parou. Você já viu, não sei se vocês já viram isso, tem uma briga e de repente faz logo um círculo de pessoas, uma multidão. Isso em alguns bairros são bem comuns, né? Instante esse. Se for no centro, meu Deus, o instante vem gente de todos, fecha. Mas imagina a cena. E Jesus, muito tranquilo, escrevendo no chão. Aparentemente, nós podemos fazer a leitura que Jesus não estava nem aí para a situação. Mas vamos continuar lendo. E como insistiam na pergunta, no versículo 7, Jesus se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós não estivesse em pecado, seja o primeiro a lhe tirar pedra. E tornando-o inclinar-se, continuou a escrever no chão. Jesus soltou uma frasezinha e voltou para a sua tranquilidade, escrever no chão. Vamos lá. Mas no versículo 9, ouvindo estas suas respostas, e acusados pela própria consciência, foram retirando um a um, ao começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Senti falta dos discípulos aqui nesse texto. Mas o texto diz que ficou só Jesus e a mulher. E erguendo-se Jesus e não vendo ninguém mais além da mulher, perguntou-se: mulher, onde estão aqueles que os acusadores? Ninguém te condenou? E respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Vai e não peques mais. Gente, isso é uma história linda de compaixão, misericórdia, de se colocar no lugar da outra pessoa. Porque o Senhor, Ele enxerga diferente de nós. Mas a pergunta que fazem a Jesus apresentava um dilema muito difícil de resolver. Deve escolher entre cumprir a justiça ou dar sentença de morte ou violar a lei. Porque em Roma, naquele tempo, eles não poderiam matar, só se fosse julgado pelos romanos. E ainda não tinha esse julgamento romanos. Sendo que aqui Jesus, na verdade, ele se encontra numa situação complicada, porque a lei de Moisés, antigamente no Velho Testamento, condenava matando. Sendo que outra coisa que me chamou muita atenção, inclusive nos comentários, é que cadê o cara que estava com a mulher? Então dá a entender, está bem claro, que os fariseus e os escribas,
Eles queriam fazer, sabe o quê? Montar a cena para, na verdade, que Jesus viesse errar e ter o que acusar, já que eles já estavam tentando prender Jesus. Então o cenário estava pronto. Então o cenário estava pronto para eles fazerem com Jesus aquilo que eles tinham determinado. Mas Jesus, com tanta sabedoria, ele começa, na verdade, ele traz uma reação bem diferente. Primeiro, a vida dessa mulher. Imagina agora a situação da mulher no cenário. Depende de quê? Da decisão de Jesus. Mas também está em jogo a própria vida de Jesus, que pode ser acusado por citar uma grave transgressão do que é mandado, tirando a importância diante dos olhos dos povos, dos preceitos da lei divina. Então Jesus está dividido. Dividido não, ele está no cenário. De um lado, a lei divina. E do outro lado, a lei humana, dos homens. Jesus, ele é mestre em desarmar as pessoas. A sabedoria dele não tem nem tamanho. E Jesus, claro que percebe uma manipulação, mas ele não responde nem sim nem não. Ele apenas, para a consciência de cada um, que estava claramente em pecado quando agia daquela forma. Interessante que no versículo 7 diz que eles insistiam na pergunta, e Jesus se levantou e disse que aquele dentre vós estivesse em pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. É interessante que tudo na Bíblia tem um significado. Jesus escrevendo no chão está representando bem quando foi escrito por Deus, na verdade, os mandamentos. Lá no início. E Jesus ali está o quê? Com a mesma representatividade. Uma coisa tem a ver com a outra. E quando vamos para, na verdade, a lei de Moisés, e o mandamento fala de adulterar. Mas Jesus, quando veio, ele abreviou todas as leis do mandamento, os 10 mandamentos, em 2. E quais são os 2? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o como a si, empatia. Ou seja, eu só consigo amar o próximo como a mim mesmo se eu amar a Deus acima de todas as coisas. Isso é uma clara definição de empatia. Se colocar no lugar do outro. E isso nós temos que aprender dia a dia. Mas o nosso maior exemplo da empatia é o próprio Jesus Cristo. E Filipenses 2, dos versículos 5 a 8, fala que Jesus é aqui um pouco da figura humana. E deixa bem claro, vamos ler lá em Filipenses, no capítulo 2. No versículo 5 ao 8. Tende vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ou um ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido na figura humana. Gente, Jesus, ele fez questão de vir na figura humana. E isso é empatia, para se colocar no nosso lugar. Se colocar no nosso lugar. E o Senhor Jesus também, no Sermão da Montanha, em Mateus 7, nos ensina no verso 1, não julgueis para não sejais julgados. Às vezes nós somos muito bons em julgar o outro. Julgamos com muita facilidade.
E quando não estamos muito bem espiritualmente, pronto. Aí a situação complica. Porque já olha para as coisas com um olhar crítico. Mas não é assim que Jesus nos ensina. Interessante que com a própria mulher, Jesus gera compaixão. Vocês percebem que para aquelas pessoas que não conheciam Jesus, Jesus tinha um tratamento. Mas para os fariseus e os escribas, ele tratava de forma diferente. Porque eles conheciam a palavra. E Jesus, ele sempre se colocava na função de servo. Servir. Muitas vezes criticamos as pessoas sem ter uma visão ampla da situação dela e do contexto de suas ações. Gente, é muito engraçado. Quando você discipula casais, geralmente tem uns discipulados individuais. Então, Keila vai discipular as mulheres e eu vou discipular os homens, e às vezes temos discipulados de forma 4. E o que me chama muita atenção é que às vezes chega com um discípulo e me diz algo, aí eu já fico, é como se eu tirasse um pouco o partido dele. Aí que ela ouve dela, aí fica o quê? Partido dela. Aí quando nós vamos para um discipulado a 4, nós percebemos que o cenário é diferente. Porque nós temos ali uma visão do lado e outra separada. E às vezes as visões estão um pouco distorcidas. Aí no discipulado a 4 é importante porque há clareza na situação. E quando nós nos colocamos no lugar da pessoa, nós começamos a refletir se faríamos a mesma coisa ou algo pior. Porque às vezes nós temos que entender bem o contexto da situação. É igual um médico. O médico ele tem que investigar. Algumas pessoas só vão para o sintoma. Está com dor de cabeça? Qual o remédio de dor de cabeça? Como? Doflex. Fazendo propaganda, Doflex. Então vai tomar, na verdade, um medicamento para dor de cabeça. Sim, mas e por que essa dor de cabeça? Você já fez alguns exames? Tem que investigar. Há um contexto, mas às vezes nós só queremos o sintoma. E antigamente isso era muito. Quem é daquele tempo, eu não sou muito desse tempo, mas eu ouço falar. Aquele tempo que os farmacêuticos, que não eram nem farmacêuticos, eram como médicos. E chegava, e você tinha qualquer coisa, ia para a farmácia. E dizia, passa um remédio para mim que eu estou sentindo. Isso e aquilo. Quem é desse tempo? Alguns não querem se acusar não, né? Tudo bem. E antigamente era assim. Mas muitas vezes os medicamentos eram apenas paliativos. Efeito temporário. Mas a raiz, não. E muitas vezes é necessário nós compartilhar experiências dolorosas, vencidas, ou que estão no processo. Eu, na verdade, eu não gostava disso, sabe? Eu disse, meu Deus, declarar as coisas, falar das minhas coisas que não são boas, eu não quero nada disso, amém. Aí eu casei com uma pessoa que não tem nenhuma dificuldade, que fala até, eu digo, Keila, não precisa tantos detalhes. E é assim que Deus faz. Aí eu estou aprendendo a me expor mais. Às vezes nós somos tão reservados, né? Eu, bem reservado. Keila, nem um pingo reservado. E Deus une em propósito, e às vezes é água e vinho. Amém por isso. E Paulo escreve em 2 Coríntios, do capítulo 1, do 2 ao 4, bendito seja Deus e Pai, o nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e Deus de toda consolação,
que nos consola em toda tribulação, para que também possamos consolar os que estão com alguma tribulação, pela consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Mas sabe o que acontece? Uma das atribuições do Espírito Santo é o quê? Consolador. Mas tem gente que vai fazer uma visita, em vez de consolar o outro, deixa pior do que está. Imagina alguém que talvez tenha faltado a alguns cultos, aí chega o discipulador lá. Aí diz assim: cadê você nos cultos? Está desviado? Meu Deus, o primeiro passo, misericórdia. Vamos orar agora pelo discipulador. Mas sabe o que acontece? A pessoa não foi, porque estava doente. Aí a pessoa diz assim: mal me viu, e já vem aqui na cajadada. E às vezes, primeiro, nós temos que ouvir o outro. Temos 2 ouvidos, é para ouvir melhor. Interessante. Em vendas, imagine você que vai comprar alguma coisa. Você está precisando comprar, sei lá, vamos dizer um exemplo. Um ar-condicionado. Cheguei lá, na loja, e fui em busca. Não vou fazer a propaganda da loja, viu? Porque senão... Cheguei lá e digo assim: Rosivaldo, que eu sou dos que pesquisa, viu, gente? Rosivaldo sabe. Eu cheguei lá e disse assim: eu estou querendo comprar um ar-condicionado. Sendo que eu já tenho esse preço e esse outro preço. Mas, na verdade, eles começam a me oferecer outra coisa, que eu não estou precisando. Outro objeto. Sei lá, uma TV. Mas eu estou precisando. Mas vamos dizer a TV. Vamos dizer a TV. Então eu chego lá. Meu objetivo, irmãos, é comprar um ar-condicionado. Mas o vendedor não deixa nem eu abrir a boca. Começa: você vai sair daqui com essa TV que está no seu... Mas naquele momento eu não estou precisando da TV. Sendo que muitas vezes nós estamos igual a esse vendedor. Que estamos ouvindo pouco e falando muito. E nós temos que ser um pouco como os bons médicos. Eles fazem várias perguntas, ouvem muito. Depois é que vem o diagnóstico. E tem pessoas que é bem apressadas como eu, que dizem que sim, ele diz: olha, eu vou lhe passar esses exames. Mas o senhor acha que é o quê? O que é que está aparecendo nesse sintoma? Gente, eu não sei se eu já compartilhei com vocês. Eu fui fazer o exame de vista, né? Fui no oculista, no oftalmologista. E ele, na verdade... E comecei a fazer o exame. Aí ele... Qual era a pergunta que ele me fazia? Acho que não sei se foi glaucoma, foi alguma coisa. Não, se alguém da família tinha ficado cego. Ele fez a primeira vez, e eu já estava tão achando estranho. A segunda, eu já estava quase desesperado lá, orando por cura profunda. E a terceira vez, e eu olhei assim para ele, eu digo: doutor, me diga logo, eu vou ficar cego, é? Ele olhou assim para mim, tão espantado, e começou a rir. Não, essa pergunta eu faço de praxe. Eu disse: o senhor já está me perguntando 2 vezes a mesma coisa. Mas às vezes nós agimos assim. Nós queremos tudo muito rápido, respostas prontas. E às vezes é necessário os exames, é necessário investigação. Então nós temos que aprender a esperar. Amém? Temos que aprender. E todos nós temos alguma experiência dolorosa na vida. Mas com a ajuda de Deus é que nós vamos superar. A tendência nossa é: coitado de mim. Que história de autocomiseração, irmão. Eu alimentei tanto esse coitado de mim. Coitado de mim. Coitado de mim, que chegou um dia que eu disse: basta. Basta. Coitado de mim não. Eu sou agente. Eu sou autorresponsável.
Então temos que agir dessa forma. E essas experiências podem se tornar pessoas duras e inflexíveis, ao invés de ser um instrumento de Deus e autoridade para falar sobre alguma área. Então tudo depende da forma que reagimos. Quem já passou por lutas? Gente, vamos levantar a mão com gosto? Porque senão aqui já estava um arrebatamento. Passamos por lutas, sim. Mas sabe o que acontece? O que é que estamos fazendo com o que temos passado? Está endurecendo o coração? Estamos nos tornando mais inflexível? Então estamos reagindo muito mal a isso. Está errado. Agora, isso está gerando maturidade? Conhecimento? Ações positivas? Testemunho? O que é que isso tem trazido? A reação que isso tem gerado em mim e em você? E muitas dessas experiências são duras. São perdas, o desemprego, a morte de algum querido, uma decepção, uma traição, uma rejeição. É fácil lidar com isso? Não é fácil. Tem coisas que nós temos que ir à cruz. Porque humanamente não conseguimos lidar com determinadas situações. Mas nós temos que ir para Jesus. E quando nós vamos para Jesus, nós somos melhorados. Você consegue perceber suas reações com ou sem devocional? Quando o seu devocional tem qualidade e quando não tem? Quando não tem qualidade ou quando você não tem devocional, cada vez fica mais ruim. É a verdade. Cada vez fica pior. Agora no devocional, quando flui, você já sai diferente. Aquilo que lhe afetava antes não lhe afeta mais. As situações de antes talvez não mudaram, mas o quem tem que mudar sou eu e você, amém? É isso que tem que acontecer. Mas há 3 modos principais para aumentar a nossa sensibilidade às necessidades e aos sentimentos do outro. Quais são essas 3 formas? A primeira forma, nós temos que escutar, e eu já falei sobre isso. Por escutar com atenção. Gente, não é escutar as coisas com pensamento fora. Isso já aconteceu comigo, honestamente falando. Então eu já estava com tanto problema. Aí chegou alguém, na verdade, e começou a abrir o coração com tanto problema, sendo que minha mente estava nos outros problemas. Então eu estava ouvindo por ouvir. Mas nós não podemos ser assim. Nós temos que ouvir e se concentrar na história daquela pessoa. Nós temos que ouvir e se colocar no lugar da outra pessoa. E isso é muito difícil no final de culto. Porque no final de culto, às vezes nós temos conversas, temos algumas coisas para resolver, e às vezes aí de repente surge uma conversa bem séria. Aí está fulano que está te esperando, aí outra situação, aí ficamos ouvindo e aí perde. É melhor marcar outro horário. E às vezes, quando nós estamos cansados, os aconselhamentos não saem do espírito, não. Sai da carne. Não é verdade? Quando estamos sem paciência, só Deus. Quando eu estou sem paciência, eu cancelo até discipulado e vou buscar Deus. Porque os discipulados não fluem. Às vezes nós queremos falar algo, sendo que o resultado não é bom. A pessoa não reage da forma correta. E já leva para o pessoal. Ou seja, problema. Então nós temos que ir, primeiramente, para Deus e estarmos abertos e se concentrando em cada situação. Eu sempre aprendi que nós homens não, nós só fazemos uma coisa de cada vez. Mas geralmente eu aprendi que as mulheres eram multitarefas. Fazia várias coisas ao mesmo tempo. Sendo que Keila estava falando que estava ouvindo uma palestra de uma psicóloga, e a psicóloga estava dizendo que não, que se concentrar mesmo, só conseguimos se concentrar, humanamente falando, em uma atividade.
As mulheres talvez apresentem uma flexibilidade ou uma dinâmica melhor. Mas nós homens não. Eu mesmo só consigo um de cada vez e olha lá. Depende de como esteja a situação. E nós temos que ouvir. E quanto mais nós escutamos, mais provável é que a outra pessoa abra o coração e revele os sentimentos. Eu não sei se já aconteceu com você. Você foi conversar com alguém, e a conversa era um círculo, um círculo, um círculo e um círculo. Aí quando você estava dizendo um tchau, a pessoa abriu o coração. Aí eu disse, rapaz, o que tu não dissesse no início? Mas às vezes acontece assim conosco. A pessoa estava criando coragem para falar. Então nós temos que, na verdade, sermos 100% no que nós estamos fazendo em cada momento. Não podemos ter, na verdade, esse coração dividido. A palavra diz que o coração dividido, ou seja, não prospera. E o próximo passo, para aumentarmos essa necessidade de se colocar no lugar do outro, é observar. Diga comigo, observar. E nós temos que observar mais. Nem todos nos dirão abertamente como se sente, ou como estão sofrendo. Mas uma pessoa que é um ótimo observador, sempre vai notar se a pessoa parece deprimida, porque tem gente que está péssimo, está deprimido. Aí você pergunta, e aí, como está? Estou ótimo. Mas está cabisbaixo, está mal. E não tem coragem de se expor. Então, o comportamento fala, a nossa postura fala mais do que palavras. Então, nós temos que observar. Olha como é diferente a abordagem. Ô fulano, eu queria conversar contigo, mas eu estou percebendo que você, na verdade, de um tempo para cá, eu não sei se é a impressão errada minha, mas eu estou entendendo isso, estou fazendo essa leitura. Aí é mais fácil da pessoa abrir o coração. Você está meio triste. Agora, se você está de um lado, a pessoa está do outro, e aí, como estás? Está bem, tchau. Como é que a pessoa vai chegar para você e vai dizer assim, ore por mim, eu não estou bem. Tem que estar perto. Tem que enxergar o comportamento. Se alguém sempre sentava nessa primeira fileira, dos dias para cá está sentado no final, o comportamento fala. Não quer dizer que quem está lá atrás, os irmãos de trás, dê um tchau aí para mim. Não, tem gente que se identifica em sentar atrás. Mas tem gente que se identifica em sentar na primeira fileira. Respeitamos os dois lugares. Mas quando o comportamento oscila, muda, tem que identificar, tem que analisar, tem que perguntar. E tem gente que nem pergunta e já faz o quê? Um julgamento. Fulano, eu estou percebendo que você está mal mesmo, que está sentando lá atrás. Meu Deus. Minha gente, pelo amor de Deus. Então assim, primeiro ouça. Está acontecendo alguma coisa? Sempre eu percebo você já tem um lugar que parece assim, né? Quando nós enxergamos daqui, parece que já tem um lugar que é a cara de cada um que gosta de sentar. Não é verdade? Cada um, já conhecemos onde cada um mais ou menos gosta de sentar. E quando isso é uma alteração, nós começamos a sentir falta. O porquê? E esta capacidade de detectar um problema nos seus estágios iniciais, é vitais, inclusive para os pais. Quantos pais naturais temos aqui? Quando o filho está com um comportamento errado, você não começa a observar? As notas, excelente aluno, de uma hora para outra as notas caem. Aí os pais já vão lá. E às vezes, se o professor for atento, sabe o que é que o professor faz? Ô fulano, eu estou preocupado, porque seu filho era assim, e de repente está de outra forma. Então é importante sempre analisar.
E por último, use a imaginação. Diga comigo, use a imaginação. A melhor maneira de estimular a empatia é perguntar: se eu estivesse nessa situação, como eu me sentiria? Como eu reagiria? De que precisaria? Porque tem pessoas, na verdade, que quer ficar no seu canto. Mas alguém foi lá, procurou. E isso, gente, nós temos que colocar em prática. Falando de mim, eu tenho que melhorar no cuidado, sabe? Essa palavra o Senhor está me confrontando também. Então nós temos que se autoavaliar. Então nós precisamos melhorar sobre isso. E às vezes, nós estamos tão preocupados com as nossas coisas que esquecemos do outro. Às vezes, nossa agenda está tão lotada que não tem mais espaço para nada. E isso é muito ruim. Muito ruim. Então temos que ter muito cuidado com a impressão. Eu achei bem interessante. Porque lá um tempo atrás ela chegou para mim e disse assim: eu vou entrar em um programa de 21 dias, né? De 21 dias. 45 dias? 21 dias. Então ela vai entrar nesse programa de 21 dias, que agora está esse negócio, né? De 21 dias para não ser pronto. Então ela estava nesses 21 dias. Aí ela disse que a irmã ia entrar com ela. E ela, na verdade, tinha um personal virtual. Que, inclusive, eu quero parabenizar. Ela está indo para o parque todos os dias, logo cedo. Não é para mim, gente, mas ela vai. Graças a Deus ainda estou indo para a academia e vou continuar, em nome de Jesus, amém. Mas ela logo cedo, para mim eu não funciono logo cedo, mas ela funciona. Então ela logo cedo está indo. E o que me chamou a atenção é que ela disse que a personal, no início, para fechar o pacote, ela tratava ela pelo nome, Keila, não sei o que, não sei o que, e ela ficou toda maravilhada, que era bem tratada, não sei o que. Aí de repente, ela mandava as mensagens com as dúvidas. Cadê Keila, que não vem mais as mensagens? Não tinha resposta. Ela disse, para fechar comigo era Keila. Depois vêm as mensagens automáticas. Mas muitas vezes nós estamos com mensagens automáticas. Estamos com orações automáticas. Estamos com uma linguagem de crente automática. E não estamos se colocando no lugar do outro. Os irmãos estão entendendo? E nós precisamos se colocar no lugar da outra pessoa. E estamos vivendo nessa era das respostas automáticas. E quem se importa para ouvir? E muitas vezes nós estamos carregando muita carga. Não coloque uma carga sobre o outro, em que você deveria oferecer alívio. Que nós sejamos pessoas como médicos, que traz alívio para outra pessoa. Que a nossa fala seja como remédio, não como peso. Eu queria agora passar um vídeo para vocês. É bem rápido esse vídeo, mas Deus falou muito comigo com esse vídeo. Presta atenção nesse vídeo, que eu sei que Deus vai falar com você sobre se colocar no lugar do outro. Queria pedir para os meninos apagar as luzes aqui da frente. Eu tenho tentado colocar em prática essa palavra, irmãos. Se colocar no lugar do outro. Às vezes, quando eu vou discipular, eu digo, Senhor, o que é que aquela pessoa está sentindo? E isso é tão importante, se colocar no lugar do outro. Periferia de Belém, ali na cidade de Coraci. Eu procurei o pastor e disse, pastor, a maior oferta que eu já recebi na minha vida foi de uma criança, na periferia de Belém. A maior oferta que eu já recebi na minha vida foi de uma criança, na periferia de Belém, ali na cidade de Coraci. Eu procurei o pastor e disse, pastor, eu estou indo para uma viagem longa de barco, eu preciso de ajuda.
E ele disse assim: vá nas EBFs e peça ajuda às crianças. E eu fui nas EBFs. E nessa congregação, era uma congregação de madeira, em cima de uma vala, a céu aberto. Tinha que andar por uma ponte longa para chegar lá. Era uma área extremamente pobre. E eu cheguei com as crianças lá na quarta-feira, falei para elas da obra missionária e disse assim: olha, no sábado eu venho buscar a contribuição de vocês. Pode ser meio quilo de sal, um pedaço de sabão, pode ser uma lata de sardinha, qualquer coisa que sua mãe puder ajudar. Aí no sábado eu passei arrecadando em todas as congregações até chegar nessa. Quando eu cheguei, tinha um menino na porta, pé no chão, calção no meio da canela. E esse menino botou a mão no bolso e disse assim: missionária, eu tenho aqui a minha oferta. Eu voltei, estendi a mão para ele, me abaixei porque ele era pequenininho. E ele disse assim para mim: a senhora sabia que minha mãe foi-se embora, que meu pai foi-se embora e deixou eu, minha mãe e meus irmãos sozinhos? Eu disse: não, meu bem, eu não sabia. Ele disse: a senhora sabia que a mamãe é empregada numa casa e ela sai bem cedo para trabalhar? E quando ela sai, ela deixa 10 centavos na minha rede, 10 centavos na rede do meu irmão, 10 centavos na rede da minha irmã. A senhora sai para quê? Eu disse: não, meu bem, porque cada um de nós compra um ovo e come com farinha naquele dia. Ela não deixa o ovo porque um come o ovo do outro, então ela deixa o dinheiro. A gente compra na hora que tiver com mais fome. Aí chega, faz o fogo, coloca na panela, cozinha e come com farinha. Ele tirou a mão do bolso. Ele disse: quando ela chega à noite da casa dos patrões, ela traz dentro de um saco que sobrou da comida do prato deles, e aí a gente come. Aí ele fez assim, e eu coloquei a minha mão embaixo da mão dele, e ele colocou na minha mão a maior oferta que eu já recebi. Ele colocou na minha mão 30 centavos. E eu disse: que dinheiro é esse? Ele disse: eu não comi meu ovo quarta-feira, eu não comi meu ovo quinta-feira, eu não comi meu ovo ontem. Eu disse: o que foi que você comeu, meu filho? Ele disse: eu comi só farinha, mas os meus irmãos comeram ovo e farinha. Eu perguntei para ele: por que você fez isso? E ele me deu uma resposta que rasgou a minha alma, dilacerou o meu coração. Ele disse assim: porque eu já conheço Jesus, e eu quero ajudar quem não conhece Jesus ainda. Eu já conheço Jesus. Nenhum sacrifício é grande demais para mim. Eu já conheço Jesus. Então eu vou fazer um pouco além do que eu tenho feito. Eu já conheço Jesus. Então os interesses de Jesus são os meus interesses. Eu já conheço Jesus. Então a minha vida será vivida para a glória de Deus e para prejuízo do inferno. Eu já conheço Jesus. Então o mundo não pode me seduzir com seus banquetes e manjares, porque meu pensamento está no céu. Isso é empatia. Se colocar no lugar do outro. Vamos ficar em pé, irmãos. O
profeta Isaías, no capítulo 5, ele estava corrigindo o povo: ai de vós, ai de vós, ai de vós. Mas no capítulo 6 ele disse: ai de mim. Muitas vezes nós estamos tão acostumados com a nossa vidinha, e ao ver um vídeo como esse, nós somos tão confrontados, sabe? Aquele menino ficou 3 dias sem comer, 30 centavos. Mas o pensamento dele estava em Jesus. A obra precisava avançar. Muitas vezes nós vivemos tão bem, mas estamos tão preocupados somente conosco mesmo. E não nos preocupamos mais com o próximo. Mas o Senhor quer mudar, sabe, a nossa história. O Senhor quer trazer no nosso coração um amor apaixonante, primeiro por Ele, para depois com as vidas. E nós vamos dizer: ai de mim, Senhor, eu estou perecendo, com lábios impuros, e habito num povo com lábios impuros. Ou se você puder nesse momento fechar seus olhos, coloque sua vida diante do altar do Senhor. O que você tem a dar ao Senhor? Será que o Senhor hoje, Ele tem acesso ao teu coração? Oh Deus, perdão, Senhor. Ai de mim, Senhor, estou perecendo, pois tenho lábios impuros e habito num
coração meio inflexível. Talvez você não tenha se colocado no lugar da outra pessoa. Você não tenha amado como você já amou a Deus e depois as pessoas. Eu te convido a vir aqui na frente e nós vamos orar por você. Nós vamos clamar para que o Senhor venha despertando. Oh, esse amor apaixonante. Você está na presença de Deus. Sinta o Senhor passeando neste lugar. O Senhor quer ativar o que foi perdido. Oh, se rasgue diante dele. Oh, levante neste lugar um altar para ele. Nós conseguimos sentir a Tua presença. Oh, me batizando, Senhor, com batismo de amor, de amor, de amor. Nós queremos amar como o Senhor ama. Nós queremos sentir a dor do outro. Oh, Deus, não queremos apenas os nossos interesses, mas nós queremos como o Senhor é. Oh, o Senhor é o nosso maior exemplo de empatia, de se colocar no lugar do outro. Oh Deus, vem, Senhor, vem gerando, vem gerando, vem gerando. Sinta o Senhor passeando por aqui. Oh, o Senhor te tocando. Oh, o Senhor te despertando, te despertando. Oh Deus, nós queremos ser despertados por Ti. Ser mais apaixonado por Ti, mais. Oh Deus, vem gerando no nosso coração, Senhor, uma inquietude, sim, por mais de Ti, mais. Oh, mais, Senhor. Nós queremos mais, nós queremos mais. Oh, mais. Oh, mais da Tua presença, mais dos Teus conselhos, mais da Tua sabedoria. Nós queremos mais, Senhor. Oh, sinta o Senhor tocando. Eu não sei como você chegou aqui, mas sinta o Senhor tocando em você, dizendo: ah, sim, a esperança não está perdido. O Senhor vai começar a florescer dentro de você um amor sobrenatural, um amor sobrenatural. Oh Deus, vem com o Teu amor, Senhor, um amor sobrenatural. De tudo que você conheceu dele, tem mais. Oh, vai chorar. O que você está sentindo? Ele está aqui. O que você está sentindo? Ele quer ouvir dos teus lábios. Dos teus lábios.